Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e eu sou seu professor de Física. Na aulinha de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Hoje eu vou mostrar para vocês o que vem a ser força resultante centrípeta e nós vamos analisar a dinâmica e o movimento curvilíneo. Bora para a aula? Então solta a vinheta. Galera, esse assunto é um assunto extremamente importante para todos os concursos que a gente queira fazer. E aí, para poder estar mostrando para vocês o que vem a ser força resultante centrípeta, eu coloquei uma aplicação muito interessante aqui. Eu já coloquei alguns vetores para poder a gente ir analisando e a gente vai completando. Maravilha? O exemplo que eu quero mostrar para vocês é o exemplo de um pêndulo. Então imagina que você tem aqui o teto, um barbante preso a ele, uma bolinha preso a esse barbante, e aí você pega essa bolinha, traz ela até essa posição e abandona. O que vai acontecer? Esse pêndulo, né, essa bolinha, vai começar a oscilar, fazendo um movimento curvilíneo em torno desse ponto central ali no caso. Maravilha? Lembrando que a gente pode já definir que o comprimento L do nosso barbante aqui é exatamente o raio desse movimento circular, ok? Tá bom. Só que aí, para poder a gente analisar a dinâmica, a gente na verdade vai analisar as forças que atuam sobre o nosso objeto em questão e automaticamente eu vou poder analisar aqui conceitos de velocidade e conceitos de aceleração, pois se eu estou me referindo a uma força resultante centrípeta, nós temos uma aceleração importante aqui, tá? Bem, quando eu olho para a bolinha nesse ponto, eu tenho duas forcinhas, né? Eu tenho a força peso, que é sempre vertical para baixo, certo? E eu tenho a nossa tração, que é a força realizada ali na corda, tranquilo? Bem, ao longo do nosso movimento, ao longo das nossas posições, eu sempre vou ter peso e tração, né? Então, vou completando aqui o nosso desenho. Peso, tração, tração e peso, peso, tração, tração e peso. Só que se você observar no nosso desenho, ao longo desse movimento, a nossa tração ela vai mudando de intensidade, né? Porque se você observar aqui, eu tenho um tamanho, uma intensidade da tração. Aqui passa a ser maior, aqui passa a ser maior ainda e assim sucessivamente. Bem, isso acontece porque de fato você vai modificar a intensidade já que você está no movimento curvilíneo. Outra coisa que é legal de você identificar aqui é que o nosso peso eu posso decompor, né? Então eu vou ter uma componente que eu vou chamar de PY e uma componente que nós vamos chamar de PX. Maravilha? E aí aqui eu também tenho PY, certo? Aqui nós temos o nosso PX. Aqui nós temos o nosso PY. Aqui nós temos o nosso PX. E aqui a mesma coisa. Certo? Tá lá. E aí o que a gente pode observar através dessa decomposição? Que o PY ele vai ter nesse ponto, ele vai ter a mesma intensidade da tração. Logo, eu posso garantir para você aqui que eu tenho uma força resultante, só que essa força resultante é na horizontal, porque só vai sobrar o meu PX. E é esse cara o responsável por fazer essa bolinha voltar. Maravilha? Tudo bem. Então, se você pensar na oscilação, né? Se você pensar nesse movimento circular que está acontecendo, a velocidade aqui é zero. E aí você tem uma resultante tangente à trajetória. Perceba, está tangente à trajetória. Logo, esse PX é a nossa resultante tangencial, ok? Conforme esse cara vai caindo, ele vai ganhando velocidade. Então, esse cara vai ganhando velocidade, consequentemente, a tração ela vai aumentando de intensidade. Por quê? Porque se eu pego e olho só para a vertical, essa tração ela tem que ser maior do que o meu PY, de tal maneira que vai gerar uma resultante que aponta para o centro. Essa resultante é o que nós chamamos de resultante centrípeta. E se eu tenho resultante, eu tenho uma aceleração. E aí eu posso garantir que essa aceleração daqui é uma aceleração centrípeta. Em
né, em contrapartida, nós temos esse outro vetorzinho de laranja, que é o que nós chamamos de aceleração tangencial. Porque já que esse cara está descendo, tem que ter uma resultante tangencial também. Então, nesse ponto, eu tenho uma resultante centrípeta e eu tenho uma resultante tangencial. A tangencial está aqui, continua sendo o nosso Px. Repare que ela diminuiu, né, a sua intensidade comparada a esse ponto. E aí eu tenho, de fato, uma aceleração centrípeta agora. Por isso que a minha tração ela tem que ser maior do que o meu Py, para que a resultante na vertical seja vertical para cima, apontando lá para o centro do nosso movimento curvilíneo. Agora, repara uma coisa. Essa bolinha foi descendo, chegou aqui. Nesse ponto, você tem a máxima velocidade. Se eu tenho a máxima velocidade, eu vou ter, portanto, a aceleração centrípeta máxima nesse caso. Consequentemente, a minha tração chegou ao valor máximo que esse cara suporta. Porque ela vai, né, eu vou pegar essa intensidade, subtrair do nosso peso, e isso vai gerar uma resultante centrípeta apontando lá para cima. Tudo bem? Apontando 100%. Então eu tenho a velocidade máxima aqui, consequentemente eu tenho a tração máxima naquela cordinha. Conforme esse cara vai subindo, a velocidade tende a diminuir, né? Tende a diminuir até chegar lá em cima e a velocidade ser nula, para poder ele voltar, né? Já que você está no movimento de oscilação aqui. Repara que quando eu passo agora para o outro lado, a resultante tangencial já está contrária, porque aqui você está acelerando, né? Você está aumentando a velocidade. Aqui você está diminuindo esse cara. Perfeito? Você vai retardar o movimento dele. E aí você tem aqui uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta também. Bem, então o que vem a ser a nossa força resultante centrípeta? A força resultante centrípeta, ela é a resultante das forças que apontam para o centro de um movimento circular, para o centro de uma curva. E para calcular essa resultante centrípeta, lembra, você precisa saber a massa do objeto e você precisa saber a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, eu tenho certeza que você lembra aí, ó. A aceleração centrípeta é a velocidade naquele instante ao quadrado dividido pelo raio. Outra coisa que é importante, já que a gente está falando de aceleração centrípeta, é que esse vetor velocidade, ele sempre será perpendicular ao raio do seu movimento. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor velocidade, eu não desenhei para a imagem não ficar tão poluída assim, mas eu tenho um vetor velocidade que está apontado para lá, né? Para baixo aqui. Então, sempre perpendicular ao raio do meu movimento, ok? Esse é o cálculo da aceleração centrípeta. Bem, se a nossa resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, eu posso garantir que a força resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre raio, certo? Talvez essa expressão você já tenha visto na sua vida, né? Mas existe uma outra maneira de a gente representar essa resultante centrípeta. Como? Lembra que se eu estou no movimento circular, né, eu posso relacionar aqui, ó, velocidade linear, que é a velocidade tangencial, com a velocidade angular e o raio. Posso ou não posso? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e, ó, vou encaixar ele aqui. Na hora que eu pego esse camarada e encaixo ele aqui, ó, eu pego essa expressão do movimento circular, encaixo aqui, eu encontro a seguinte definição. Força resultante centrípeta é m ômega ao quadrado, que é a velocidade, né, angular, vezes o nosso raio. E aí eu tenho uma outra expressãozinha que é para a gente calcular a resultante centrípeta. Só que agora, em vez de eu pensar na velocidade tangencial, eu estou pensando na velocidade angular. Maravilha? Posso usar uma, quanto posso usar outra. Basta vir na questão o que ele está trabalhando. Se é a velocidade tangencial ou se é a velocidade angular. Perfeito? Mas lembra sempre o seguinte. A força resultante centrípeta é a resultante das forças que apontam para o centro de uma curva. Se você tem uma curva, você vai ter aceleração centrípeta, então você vai ter resultante centrípeta. Basta você encontrar essa resultante, porque a força resultante centrípeta tem por objetivo alterar a direção e o sentido do vetor velocidade. Então ela altera essa direção e altera o sentido do vetor velocidade para manter esse cara fazendo o movimento curvilíneo.
Porque se não alterar a direção e o sentido, o que acontece com essa pedrinha, essa bolinha? Vai embora. Ela vai, ó, vai embora. Vai arrebentar aqui e aí vai sair sempre tangencial a essa curva. Maravilha? Entender essa definição? Bem, o que eu vou fazer agora? Nós vamos agora pontuar alguns casos particulares. Bora lá? Bem, agora eu vou te apresentar alguns casos importantes dentro desse assunto de dinâmica do movimento curvilíneo. Nós vamos falar um pouquinho sobre carro fazendo uma curva plana, carro fazendo uma curva inclinada com ou sem atrito, lombada ou vale, globo da morte e pêndulo cônico. Beleza? Lembrando que na primeira parte nós falamos sobre o pêndulo simples, né? Quando eu expliquei para vocês a definição de força resultante centrípeta. Então aquilo ali também já é um exemplo bastante importante para você se ligar, ok? Vamos lá, curva plana. Imagina que você tem um carrinho aqui que ele está entrando numa curva totalmente plana, tá? E ele consegue fazer a curva tranquilamente. Lembra que você tem um vetor velocidade, esse vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, e já que esse carro conseguiu fazer a curva, existe uma resultante centrípeta que aponta para o centro, certo? Eu já coloquei ali as forcinhas que atuam sobre o carro. Então você pode perceber que aqui eu tenho peso, eu tenho normal e eu tenho a FAT, que é a força de atrito do asfalto com os pneus. De tal maneira que se o carro não conseguisse fazer a curva, a tendência dele era escapar e ir direto lá no muro, certo? Então, lembra que o atrito é contrário à tendência desse movimento, então o atrito tem que apontar para o centro. Logo, é a minha FAT a resultante nesse caso aí, a resultante centrípeta. E, portanto, eu vou escrever assim, ó, presta atenção. Eu posso colocar para vocês a seguinte definição. FAT, portanto, é a nossa resultante centrípeta aqui, certo? Mas como é que a gente escreve FAT? Lembra que é o coeficiente de atrito vezes a normal, ok? E a resultante centrípeta eu posso colocar como sendo mv ao quadrado sobre raio, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa normal e substituir pelo peso, né? Já que a intensidade da normal nesse caso é igual à intensidade do meu peso. Substituindo aqui, ficaria como? Coeficiente de atrito, colocar de azul aqui para dar um destaque, tá? mg, minha gordura, né? Que é o nosso pezinho aqui no caso. Isso é igual a mv ao quadrado sobre raio. O que nós vamos fazer? Vamos simplificar nossa vida cortando esse m. Então ficaria assim, ó. Cortei e agora eu vou ajeitar. Esse raio vem para cá. E aí, portanto, nós vamos concluir que a velocidade que esse carro tem que ter máxima ao fazer uma curva, ela é calculada como sendo raiz quadrada do coeficiente de atrito vezes o raio vezes a gravidade. Tá aí. Essa é a definição da velocidade máxima que esse cara pode ter em uma curva. Maravilha? Deu para entender? Repare, o que a gente fez? A gente apontou as forças, descobriu qual é a resultante centrípeta e a partir daí foi só matemática para a gente descobrir uma equaçãozinha para velocidade. Olha só outro caso, curva inclinada. Eu já coloquei para vocês as forças, mas vamos separar em dois casos. Vamos fazer o seguinte, uma curva inclinada sem atrito e uma curva inclinada com atrito. Se você olhar para essa definição, nós temos normal, peso e só. Vamos supor que não existe atrito. Logo, eu tenho que encontrar uma resultante que aponta para o centro. Mas que tal, de onde está o centro aqui? Eu quero que você imagine um carro fazendo esse movimento curvilíneo aqui assim, ó, certo? Nas Olimpíadas, né, o ciclista, né, correndo ali dentro do autódromo, né, você tem uma curva inclinada também. E aí, quando você olha para essa definição, você pode pegar esse n, que é normal, e decompor em duas componentes, nx e ny. Se for uma situação sem atrito, o meu nx ele é a resultante que aponta para o centro. Então, ele vai fazer o papel da centrípeta, ok? Se tiver atrito, você ainda tem a FAT. Cataldo, por que a FAT está para baixo? Porque se o carro, né, entra em alta velocidade numa curva inclinada, ou até mesmo lá nas Olimpíadas, o ciclista entrando, né, fazendo aquela curva, o circuito é oval, os caras correm muito, fica em alta velocidade ali, a tendência dessa bicicleta, do carro, ou até mesmo na NASCAR, sabe? É aquela corrida automobilística, né, que você tem lá nos Estados Unidos, a tendência desse carro é sair, né, é ir lá no muro, é se afastar do centro, ok? Então,
a FAT é contrária a essa tendência, então a FAT vai estar para baixo. Deu para entender essa parte? Então, se você pensar numa situação com atrito, você pode decompor a FAT também. Aí você vai ter a FAT X e a FAT Y. O que acontece aqui, Cataldo, se você tem FAT? Você tem mais uma componente que aponta para o centro. Se você tem mais uma componente que aponta para o centro de uma curva, automaticamente você pode obter uma velocidade maior, porque quanto mais componentes estão apontando para o centro, maior a minha resultante centrípeta. E lembra que a resultante centrípeta ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. Portanto, quanto mais componentes, maior a centrípeta, maior a velocidade. Ok? Beleza? Fechado? Aí, você pode pegar dois casinhos. Você pode falar que o NX ela é a resultante centrípeta e você vai desenvolvendo igual a gente fez aqui para descobrir a velocidade que esse carro tem que ter ali. E você vai reparar que essa velocidade depende do ângulo também de inclinação. Isso é muito importante, tá? Caso tenha atrito, você tem NX e FAT em X. Na hora que você abrir essa expressão, você encontra uma velocidade também, tá bom? Beleza? Mas eu quero que você entenda de fato essa dinâmica aqui. Isso aqui é importante. Saber quais forças estão apontando para o centro, se você tiver atrito ou se você não tiver. Isso é muito, mas muito importante. Ok? Vamos para o outro caso. Olha só, lombada e vale. Imagina que você passou aqui por uma lombada e depois você passou por um vale. Quando você olha para a lombada, você automaticamente percebe que o centro da curva está aqui, né? Então, o meu peso tem que ter uma intensidade maior do que a normal. Em outras palavras, a normal ela perde um pouco da sua intensidade. De tal maneira que eu posso dizer que mg, que é o meu peso, menos a minha normal é igual a minha resultante centrípeta aqui. Ok? E quando eu passo por um vale? Quando eu passo por um vale, a intensidade normal aumenta. Repare que o peso não vai mudar. A massa do cara não mudou, a gravidade não mudou, então o peso não muda. O que é modificado da lombada para o vale é a intensidade normal. Como o meu centro agora está aqui, essa normal tem que ter uma intensidade maior do que o do peso. Portanto, eu vou falar que a normal menos mg é igual a resultante centrípeta ali. Deu para entender? Toma cuidado com esse lance da normal aumentar ou a normal diminuir. Fechado, não fechado? Ok? Vamos para um outro caso. Caso 4. Globo da Morte, que também pode ser visto como sendo um loop. Imagina que você desceu a montanha russa, fez um loop ali, ou um avião fazendo um loop, uma manobra, né? Eu tenho 4 pontos importantes. Esses pontos laterais, já dá para perceber que a resultante centrípeta é a normal de contato, né? Porque o globo da morte, na verdade, é a moto fazendo aqui esse movimento circular, né? Então, já dá para perceber que a normal é que aponta para o centro nas partes laterais. Na parte mais baixa, a minha normal vai ter uma intensidade maior do que a do peso. Isso vai ser muito igual ao nosso vale. Então, essa expressão que nós chegamos serve muito para esse cara daqui, né? Porque eu estou passando aqui embaixo. O que é legal do globo da morte, no loop, é você olhar para esse ponto aqui de cima. Quando você olha para esse ponto aqui de cima, você concorda comigo que esse cara precisa ter uma velocidade mínima para chegar aqui em cima, obter essa velocidade mínima para poder continuar o movimento? Porque se não tiver essa velocidade mínima, o que acontece? Esse cara vai cair. Então ele precisa dessa velocidade mínima nesse ponto mais alto. Tá, então como é que eu faço para descobrir essa velocidade mínima? Repara uma coisa, normal e peso, as duas forças estão apontando para o centro, para baixo. Então era natural você pegar normal mais peso, gerando uma resultante centrípeta. Só que como ele vai te pedir a velocidade mínima, você vai desprezar essa normal. E aí, portanto, você vai falar que mg, que é o peso, vai ser a única força que aponta para o centro. Então, ela é mv ao quadrado sobre raio. No momento em que você faz isso, você corta esse cara, certo? E aí você pode falar que a velocidade mínima que esse cara precisa ter é a raiz de RG. Isso é muito importante para você, tá? Situações de globo da morte, loop, você vai simplesmente observar a velocidade mínima nesse ponto mais alto. Maravilha? E por último, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, quero te apresentar um pêndulo cônico. É como se eu pegasse esse camarada e ele ficasse girando assim, né? E aí, se você observar, você tem tração e peso o tempo inteiro. Só que essa tração eu posso decompor em duas, né? TY e TX. Portanto, é o meu TX que está apontando para o centro. Se é o meu TX que está apontando para o centro,
Eu tenho uma resultante ali, ó, que está apontando para o centro dessa trajetória que é circular, certo? Se você, por exemplo, falar que Tx é igual a força resultante centrípeta, que Ty é igual ao meu peso, na hora que você ajeitar essas expressões, você vai poder encontrar uma velocidade para aquela bolinha que está fazendo esse movimento curvilíneo. E essa velocidade também depende daquele ângulo que a gente chama de ângulo do meu pêndulo, né? Que é exatamente o ângulo que a cordinha desse pêndulo faz com uma linha imaginária vertical aqui. Mas é muito mais importante você saber, assim como nesse caso, colocar as forças e identificar qual força ou qual componente que faz o papel da resultante centrípeta. Beleza? Deu para entender os casos? E aí, conforme você vai fazendo os exercícios, vão surgir outros. Basta sempre você encontrar uma resultante que aponta para o centro. Se você tem uma resultante que aponta para o centro, essa resultante faz o papel da força centrípeta. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Te espero na próxima aula. Abraço, até!